Só que quando eu comecei a estudar Oriente Médio, tinha um elefante na sala, que era Israel. E aí, quando eu comecei a estudar o Oriente Médio, estudar Uma a controvérsia história, sempre. Né? essa controvérsia, eu comecei a me sentir mais, assim, ligado a Israel. Acho que pelo fato da minha criação, de ser muito acostumado com a narrativa bíblica. E aí eu comecei a expressar algumas posições pró-Israel na faculdade. E eu comecei a ser hostilizado por isso, assim. As pessoas perguntavam, porque tá no primeiro semestre, não entende nada, por isso que ele fica falando defendendo Israel e tal. E depois eu comecei a ver que tinha um movimento organizado, que ainda existe hoje, infelizmente é muito forte nas universidades, não só do Brasil, mas do mundo, que é o BDS, que é o movimento de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. E as pessoas começaram a dizer assim, ele apoia Israel só porque ele é crente. Então isso existe organizadamente? Existe. Esse é um movimento organizado que BDS. quer boicotar Israel e no meio acadêmico é muito forte. E eles dizem assim, ele só apoia Israel porque ele é cristão, porque ele é crente. E isso foi o que começou a ir abrindo assim, uma série de triplexes na minha cabeça, assim, de edifícios. Por quê? Porque eu tinha crescido numa igreja presbiteriana em que a gente não falava sobre Israel. Sim. Israel, eles diziam, é a igreja, né? Eu fui batizado até quando o era movimento bebê. Pentecostal fala mais, né? Fala mais. Porque o movimento pentecostal tem uma parada com o Antigo Testamento, né? Pois é. Eu acho que assim, a única coisa que eu tinha, a única ligação que eu tinha com Israel era mais por conta assim, que eu via Diante do Trono e o Shalom Jerusalém, do Paul Wilber, minha mãe gostava muito, né? E aí, quando eu comecei a pensar, o que é que eu tenho a dizer sobre Israel? Né? A minha teologia que eu fui ensinado era o contrário. E eu fui vendo, por exemplo, que os cristãos na Palestina, eles tinham uma visão muito contra Israel, assim. Os cristãos palestinos, eles são muito nacionalistas. A gente vê várias pessoas que criticam os nacionalistas cristãos lá dos Estados Unidos, mas os cristãos palestinos, eles são tão nacionalistas ou mais. Então, assim, eles têm uma teologia da libertação palestina, muito crítica a Israel, que usava a Bíblia para criticar Israel. E eu comecei a ver assim, nossa, isso não faz muito sentido para mim. Então, ao longo, assim, da minha faculdade inteira, eu tive muitas crises, assim, porque, primeiro, era a oposição política, né? Eu estava estudando politicamente o conflito, mas eu tinha essa jornada espiritual, né? De tentar entender o que é que eu tenho a ver enquanto cristão com Israel, como que eu leio o Antigo Testamento, como é que eu concilio essas promessas que falam sobre terra, Isaías 19, mas também o resto de Isaías e Ezequiel. E, inclusive, esse livro que você recomendou, né, Quando o Judeu Governar o Mundo, foi um dos livros assim, que foram essenciais para mim. Porque, nesse período, eu descobri algo que, assim, que me marcou muito. Foi entender que não só existe essa questão teológica de como a gente lê a Bíblia, mas a própria questão do antissemitismo, do ódio aos judeus. E entender como que vários homens de Deus, né, que a gente admira, como Lutero e como vários outros, eles... Eu lembro que alguém chegou na igreja e leu um texto que falava de um ódio aos judeus, de matá-los, de queimar sinagogas e tal, e aí todo mundo ficou assim assustadíssimo do texto, né? Aí perguntou, vocês sabem de quem é esse texto? Né? E era de Lutero, né? Então é muito forte isso. Tem coisa que parece que foi o Hamas que escreveu. Exato. Mas que infelizmente era Lutero. E quando eu comecei a ver que os nazistas tinham usado Lutero, que os nazistas tinham usado os pais da igreja, que existia, né, existe essa teologia, né, chamada supersessionismo, a teologia da substituição, a ideia de que a igreja substitui Israel porque Israel supostamente matou Jesus e é culpado disso, todos os judeus. Então isso foi algo assim que me chocou muito. E eu lembro, assim, já no fim da faculdade, eu tive algumas experiências de ir para o Oriente Médio. Logo quando terminei a faculdade, eu fiz intercâmbio no Egito. Então, eu fui lá na igreja, na casa do Bara. Quanto tempo você ficou lá? Eu passei só 40 dias, foi pouco tempo. E aí, depois, eu comecei a trabalhar com outras organizações, trazendo refugiados para o Brasil. Fui para o Líbano também, fui para Israel, Jordânia. E aí, mas, em 2017, eu fiz uma viagem para Israel com a organização que eu trabalho hoje também, que é o Philos Project, que é uma organização dos Estados Unidos, que o propósito do Philos surgiu justamente para educar jovens evangélicos, porque nos Estados Unidos a gente tem esse histórico de um apoio evangélico maciço a Israel, né? Influencia a política externa e tudo. Mas nos últimos anos as novas gerações têm
têm se desvinculado disso, né? Eles têm abraçado muito essa teologia da libertação palestina, essa ideia de que Israel ele é o opressor, de que essa ideia de oprimido e opressor que é muito simplista, que esconde uma série de complexidades do conflito. E o Philo surgiu para conectar os cristãos americanos, esses jovens, com Israel, com essas raízes da fé cristã, mas também com os cristãos do Oriente Médio que sofrem perseguição e que precisam do apoio nosso aqui no Ocidente. E aí, quando eu conheci a missão do Philo, eu falei assim, nossa, se eu tava louco, se eu era louco, eu sei que pelo menos eu não sou louco sozinho. Tem outros loucos aí pelo mundo, gente que Deus está levantando com a mesma ideia. E eu fiz uma viagem com o Philo, a gente passou, em 2017, cerca de 40 dias viajando por Israel, também nos territórios palestinos, na Cisjordânia. Fui para perto da fronteira lá de Gaza, fui também na Jordânia, e onde estava tendo a crise de refugiados, né? E conheci alguns cristãos que haviam fugido do Estado Islâmico. E eu acho que o maior choque que eu tive foi quando eu fui para o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto lá em Jerusalém. E logo na entrada tinha várias frases de Lutero, de Agostinho. E eu falei assim, nossa, eu tô lendo aqui Lutero dizendo que os cristãos deveriam fazer com os judeus exatamente aquilo que eu vi os cristãos me relatar que o Estado Islâmico fez com eles. Uau, isso é muito E isso, forte. assim, me marcou muito. Eu pensei, nossa, eu costumava pensar... Eu tinha amigos muçulmanos, tenho ainda amigos muito queridos que são muçulmanos. E eu lembro que nessa época eu pensava muito assim, nossa, se eu fosse muçulmano, será que eu continuaria sendo muçulmano depois do Estado Islâmico? Como é que eu iria lidar com o fato de que os livros sagrados, os livros que eu creio que foram inspirados por Deus, que são a palavra de Deus, são usados para matar? Será que... daquela forma que foi tudo será que eu ia continuar sendo muçulmano? Só que aí, de repente, eu parei para pensar, mas espera aí, eu não preciso ser muçulmano para ter essa crise de fé. Sim. Porque a Bíblia também foi usada, e é usada para justificar o antissemitismo, para matar os judeus. E foi muito chocante aquilo, pensar, nossa, isso aconteceu no passado, estudar o Holocausto, ver como que 80% da igreja evangélica alemã apoiou o Holocausto. De ver que no livro do Hitler, o Mein Kampf, na Minha Luta, ele fala abertamente, olha, eu estou terminando a obra do Senhor. Meu Deus. Eu vou exterminar os judeus porque eles mataram Cristo, e do mesmo jeito que Cristo pegou o chicote para expulsar eles do templo, agora eu vou completar o serviço. Meu Deus. E isso, assim, me marcou. Eu falei, não, eu preciso fazer algo em relação a isso, né? E nesse momento eu já estava fazendo mestrado, já estava me preparando, tentando se fazer doutorado ou não. E eu comecei a ser mais vocal no meu apoio a Israel. Eu já era, quem me conhecia já sabia, mas eu comecei a falar mais disso nas redes sociais. E eu nunca esqueço um conselho que eu recebi de uma professora que eu gosto muito, que ela falou assim, olha, Igor, se você quiser seguir na área acadêmica, você tem potencial para isso, você não pode falar sobre Israel. É mesmo? Ela falou assim, a gente lhe conhece, sabe seus argumentos pelos quais se defende Israel, é uma coisa que é plausível, mas dependendo do lugar onde você for, na academia brasileira, talvez você não vai entrar por conta do seu apoio a Israel. E eu falei, tá certo. E aí eu tentei ainda balizar um pouco, então assim, pesquisei sobre os cristãos iraquianos, a minha tese na minha dissertação de mestrado, na tese de doutorado. Até na tese de doutorado, para montar a banca era difícil, porque não tinha muito quem chamasse. Sim, porque imagino. se fosse chamar uma pessoa que fosse contra Israel, havia esse temor, assim, não no meu... Graças a Deus, no programa que eu fiz doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, e foi tudo tranquilo, assim, meu orientador, as pessoas lá sempre me apoiavam era a sua tese? muito. Foi sobre... Eu sempre pesquisei a questão da religião e a política internacional. Então, a minha tese de doutorado foi sobre a política externa dos Estados Unidos para os cristãos no Iraque. Tá. Né? Como que o peso que isso teve, enfim. Só que, para chamar alguém do Oriente Médio, a maioria das pessoas elas seriam contra Israel. Então, eu tinha esse medo de quem ia convidar. Depois, inclusive, até uma das pessoas que participaram da banca me bloquearam no Twitter. Depois dessa guerra aí de Israel contra o Hamas. Então, o temor era justificado. Era justificado.